ensino de habilidades sociais para crianças com autismo. Quando a gente fala criança, né, é meio que um hábito, né? Mas são crianças, são adolescentes. E o que a gente vê com frequência? A gente vê muitas vezes as pessoas querendo ensinar habilidade social antes das crianças estarem prontas para, de fato, aprender sobre habilidade social, né? Às vezes as pessoas, elas acham que elas querem o benefício mais imediato antes, né? Só que muitas vezes a gente tem muitas outras habilidades para serem ensinadas antes da gente ensinar a habilidade social, né? Principalmente a habilidade de comunicação. E dentro da habilidade de comunicação, a gente tem muitas outras habilidades pra gente ensinar, habilidades menores que fazem parte da comunicação, pra gente, na hora da gente poder pensar em habilidade social. E por habilidade social, a gente tá descrevendo uma série de comportamentos, uma série de coisas. O que é habilidade social, né? A gente conversar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, ir numa festa, conversar com as pessoas, ir num jantar, habilidade social no ambiente de trabalho, né? Habilidade social na rede social. Então, assim, quando a gente fala de habilidade social, a gente tá falando de uma série de habilidades para uma série de situações diferentes. Então, a gente tá falando de uma série de comportamentos diferentes. E as habilidades sociais, a gente sabe que ela é uma das mais prejudicadas dentro do autismo. Por que ela é tão prejudicada dentro do autismo? Claro que a gente tem explicações que falam, por exemplo, porque o autismo tem uma falha nas questões da teoria da mente, por exemplo, né? Que é como que eu me coloco no lugar do outro, a tomada de perspectiva do outro. Tem isso, com certeza, tem sim. Mas, se a gente for olhar de uma maneira mais fácil pra gente pensar, uma das coisas que a habilidade social ela é prejudicada é porque a linguagem está prejudicada. Então eu sempre cito o exemplo, né? Se imagine no Japão você não falando japonês. Como que você vai se sentir? Como que você vai interagir com as pessoas com a privação da língua? Para pessoa com autismo, eu sempre faço essa comparação de que seria a mesma coisa. Se uma pessoa não tem as capacidades de compreender, de falar como você, de entender, né? Porque a gente tem déficits aí tanto na linguagem receptiva, na forma como eu compreendo, como na linguagem expressiva, né? Nas minhas habilidades de falante. Como que eu vou poder me comunicar? Então, as habilidades sociais, elas vêm por outras áreas de prejuízo, como a teoria da mente, tudo, mas também pelas habilidades de comunicação, né? Claro que às vezes, mesmo uma criança que tem habilidades de comunicação, pode ter falha de habilidade social. Vamos pensar no caso das crianças Aspergers. Então, o que nós estamos chamando de uma criança Asperger? Por mais que o DSM-5 não faça mais essa referência, mas nós sabemos que essa criança Asperger, ela existe. É uma criança que não tem prejuízos na linguagem, que não tem prejuízos cognitivos, que os prejuízos na linguagem dela, às vezes, são muito específicos em algumas áreas, que até mesmo elas vêm devido às suas falhas na comunicação, às suas falhas na reciprocidade social, às suas falhas de habilidade social. E essas crianças têm problemas de comunicação, mesmo que elas não tenham grandes problemas na linguagem, elas não tenham problemas significativos na linguagem. Mesmo assim, elas têm problemas nas habilidades sociais. Então, claro que tem esse caso também, mas nós temos aí as questões de... muitas vezes, as crianças com autismo, elas têm problemas nas habilidades sociais, e a gente precisa começar pelo começo, né? A primeira coisa primeiro, né? Que seria o ensino de habilidades sociais. Às vezes essa criança, ela não tá pronta para receber aquilo que você quer ensinar. A gente quer ensinar coisas que essa criança não tá pronta. Principalmente
principalmente as crianças mais novas. Então, o que a gente vê muito comumente com as crianças mais novas? Nós vemos que precisa ser ensinado para elas outras habilidades, né? Às vezes a criança tem 3, 4, 5 anos, mas a criança ela não tá pronta para que você vai ensinar habilidades sociais para ela. Você precisa estar focando em outras coisas. E as pessoas insistem em bater nessa tecla da habilidade social. Claro que você pode colocar a habilidade social como parte, muitas vezes, do processo de rotina dessa criança, né? De dia a dia, de ensino. Mas como é que você vai ensinar habilidade social, muitas vezes, para uma criança que ela não é nada verbal, ela não é nada vocal, né? Então, a gente precisa ter essa clareza, né? Bom, deixa eu ver aqui. Não aparece seu nome aqui pra mim, viu? Aparece só o Win7, que eu acho que é o modelo aí do celular ou do sistema operacional. Com o DSM, o conceito de espectro, temos uma ampliação do diagnóstico do TEA leve, sim. E muitas dessas pessoas têm dificuldade com as habilidades sociais, principalmente na adolescência. Exatamente, Bárbara. Mas tem muitos autores que criticam. E eu, assim, eu vou concordar com esses autores que criticam a retirada da síndrome de Asperger e colocar sempre como no espectro, porque justamente por isso, porque TEA leve é bem diferente de uma criança Asperger. E eu acredito que existe uma falha grande, vai existir, né, e essa é uma das críticas que eles falam, uma falha grande em pesquisa. Quando a gente está chamando, a gente tem um nome muito grande, né, para um espectro de coisas muito grande, um espectro de comportamentos muito grandes para a gente definir aí os sintomas e os diagnósticos. Então, assim, acaba que a pesquisa exclusiva para pessoas com Asperger, ela é limitada. E se você lê uma pesquisa que os participantes são, estão lá dentro dos critérios do DSM-5, nível 1, é diferente de uma pessoa que seria Asperger de maneira mais clássica. Então, eu sei que, eu entendo que eles retiraram, sei disso, né? O DSM tá até aqui na minha frente, mas eu concordo com os autores que fazem essa crítica, que na prática são coisas muito diferentes e isso impacta em termos de pesquisa, em termos de prática, em termos de consumo de pesquisa e de entendimento do que a pessoa está falando quando ela está retratando um paciente X, um paciente Y ou um participante de pesquisa X ou Y. Mas depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso para descomplicar esse assunto, mas claro que o DSM colocou assim e ponto, não há nada que a gente possa fazer, é assim e ponto. Mas eu acho só legal essa reflexão e também esse entendimento do que é cada coisa, colocar cada coisa na sua caixinha, né? Porque embora tenha-se aí o espectro, se a gente colocar coisas demais também dentro das mesmas caixinhas, também dá problema, né? Então, por isso que eu não gosto muito dessa coisa de diagnóstico, né? Eu gosto de que se coloque qual conjunto de comportamentos nós estamos falando sobre o indivíduo X, sobre o indivíduo Y. E que isso seja detalhado em termos comportamentais do que o indivíduo X faz, quais são as dificuldades, quais são os atrasos de cada indivíduo, né? Por isso que eu não gosto, eu realmente não gosto, assim, de diagnóstico. Eu reconheço que eles são necessários, eu reconheço que eles são importantes, que tem questões legais envolvidas, mas eu realmente não gosto por causa disso, sabe? Porque às vezes não é muito funcional, porque um diagnóstico é um conjunto de nomes que você deu para um conjunto de coisas, né? Para um conjunto de comportamentos. Então, às vezes, eu realmente não acho isso muito funcional para nossa prática. Bom, então vamos falar de comportamento social. Vamos começar, então, definindo aí o que são os comportamentos sociais, né? Então, essa é uma parte muito importante que eu sempre falo.
a gente precisa ter definições claras sobre o que nós estamos falando, até para evitar interpretações dúbias daquilo que cada um está falando. Então, às vezes, você está interpretando como comportamento social uma coisa, eu estou interpretando como outra. Então, é super importante que a gente tenha clareza do que nós estamos falando aí de comportamento social. Então, os comportamentos sociais, eles são aqueles comportamentos que eles ocorrem dentro do contexto das interações recíprocas, né? Então, as interações aí de uma pessoa com outra. Então, isso inclui os comportamentos necessários para a gente efetivamente iniciar, eu abordar alguém e falar: oi, tudo bem com você? Como que foi o seu Natal, né? Eu iniciar uma interação verbal ou eu sustentar uma interação verbal, alguém tá falando comigo e eu continuo respondendo as perguntas dessa pessoa ou participando ativamente desta conversa. Ou encerrar trocas verbais com os outros, quando eu encerro uma conversa, quando eu encerro uma interação verbal, né? E a gente sabe, como eu já falei pra vocês, que um dos principais déficits no autismo é justamente os déficits no quê? Nos comportamentos sociais. A gente falou um pouquinho da questão da linguagem, fez essas diferenciações que nós já falamos. O que a gente sabe? Que existe uma variação na quantidade, na duração e na qualidade das trocas sociais entre as pessoas com autismo, os adultos, né? Entre as pessoas com autismo, os adultos e os seus pares, né? Então, as pessoas com autismo, elas interagem de uma maneira diferente. Muitas vezes, as trocas sociais, elas até ocorrem, mas elas ocorrem numa quantidade, numa duração e numa qualidade diferente, certo? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Porque não é... Quando a gente fala de... às vezes as pessoas falam assim: mas esse meu paciente, esse meu filho, esse meu aluno, ele interage com todo mundo. Ele não tem problema de habilidade social. Mas a gente vê que as habilidades sociais dele são diferentes das interações sociais de uma pessoa neurotípica, né? Foge da média, foge do padrão. Claro que cada pessoa tem as suas características, aquilo que a gente chama de personalidade, né? E tem a sua forma de interagir com as pessoas de maneira diferente. Então, algumas pessoas são mais expansivas, outras pessoas são mais retraídas. Então, a gente às vezes entra num limbo conceitual e na prática. Por quê? A gente muitas vezes tem uma grande dificuldade em diferenciar o que é do autismo e o que é da personalidade daquela pessoa. Senão, daqui a pouco, a gente também vai achar que todas as pessoas, elas têm um traço de autismo por alguma dificuldade relacionada às características do autismo que essa pessoa tenha. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. Essa é quando a gente fala, né, de a quantidade das trocas sociais, a forma de interação. Então, isso acaba sendo diferente, mas a gente também tem que olhar pelo lado de que existe a diferença de pessoa para pessoa e a questão da personalidade de cada pessoa. Então, essa variação que a gente está falando aqui, ela vai depender da idade que a pessoa tem, ou seja, crianças mais novas têm a sua maneira de interagir com os adultos, de interagir com os seus pares de mesma idade. Então, a idade vai influenciar na forma como as pessoas, elas interagem. O nível cognitivo dela. Nós sabemos que nós temos muitas pessoas com autismo
que tem o quê? Uma deficiência intelectual associada, que muitas vezes tem dificuldades, tem déficits na sua parte cognitiva, não tem o seu cognitivo preservado. Então, isso vai variar na forma como a pessoa vai interagir. E por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês, que talvez vocês... Ah, mas eu já sei tudo isso. Porque talvez, na hora de traçar objetivos de ensino para uma intervenção de ensino de habilidades sociais, você, sem querer, pode ser que esqueça isso, ou se sinta perdido em quais objetivos de ensino você vai colocar para o ensino de habilidades sociais. Justamente esses pontos aqui, eu acredito que podem ser pontos de clareza para na hora de você selecionar intervenções. Idade, nível cognitivo e os contextos em que os comportamentos eles são observados. Em qual contexto esse comportamento acontece, onde ele acontece, quais são as pessoas que estão à sua volta, né? Não só as pessoas, o ambiente, né? Então, qual que é o contexto que esses comportamentos eles são observados? Então, isso é importante não só para se pensar numa intervenção, mas também para se pensar até mesmo em um diagnóstico para aqueles profissionais que trabalham com essa parte de fazer um diagnóstico de algum transtorno do desenvolvimento. Bom, o que a gente observa nas crianças com autismo, né? Muitas vezes, com relação às habilidades sociais. Então, eu coloquei aqui uma série de coisas que a literatura traz sobre os comportamentos das crianças com autismo em relação às habilidades sociais. Elas estão menos predispostas a responder às interações sociais de seus pares. Elas estão menos predispostas, por exemplo, a aproximar dos seus pares, a dividir brinquedos, a buscar ou responder à atenção dos adultos. Aí o que acontece? Quando a gente pensa dividir os brinquedos, aproximar dos seus pares, aí a gente cai naquele limbo de novo, conceitual, quando a gente está falando de crianças pequenas, que de fato crianças pequenas, né, existem aí faixas etárias que essa criança realmente ela não sabe dividir. Aos 2, aos 3 anos, vai variar de criança para criança, mas que muitas vezes ela não sabe dividir mesmo, ela não sabe se comunicar, ela morde, ela toma o brinquedo da mão do outro. E aí, às vezes, a gente vai ficar confuso e achar, não, isso aí é porque faz parte, crianças dessa idade fazem isso mesmo, né? Só que muitas vezes a gente vai ver que essa criança tem outras características também, que não é só isso. Então, por isso que eu estou tomando esse cuidado de fazer esse adendo aí pra vocês, tá? Então, buscar ou responder à atenção dos outros, as crianças com autismo, elas têm uma dificuldade, a forma de interagir é diferente, o contato visual, as expressões gestual, como ela se comporta com o seu corpo, né? As dificuldades na interpretação das respostas emocionais das outras pessoas. Então, essa dificuldade de entender que o irmão ficou triste, que o papai e a mamãe ficou triste, tá? Tem uma dificuldade também nessa tomada de perspectiva do outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Tem problemas nas questões de empatia, que entra nessa questão de tomada de perspectiva, se colocar no lugar do outro. Troca de turnos, né? Troca de turnos nos momentos das conversas. Eu falo, você fala, eu pergunto, você responde, a gente troca, né? Não é um monólogo, é um diálogo, né? São duas pessoas. Dividir de maneira geral. Então, esses são os comportamentos, né, que as pesquisas elas vêm mostrando aí cada vez mais que a gente observa nas crianças com autismo, tá? Bom, então a gente viu o que são os comportamentos sociais, a gente viu como que as crianças com autismo são afetadas pelos comportamentos sociais, tá? E os comportamentos sociais, eles estão relacionados com o quê? Com comunicação, com brincar, com imitação. Por isso que a gente realiza um processo de avaliação detalhado para que a gente possa avaliar justamente essas áreas e traçar uma intervenção.
Então, é por isso que eu sempre utilizo, tá? Alguém perguntou aqui, avaliação, eu não uso PEP-R. Para crianças pequenas, eu utilizo o VibMap, né? Já aí desde 2016, tá? E eu permaneço com ele, porque ele vai me dar uma visão clara das habilidades dessa criança relacionados aos comportamentos sociais, a comunicação, né? E dentro da comunicação aí o brincar, a imitação, como que essa criança ela reage perante as outras pessoas, como que é o vocabulário dela, como que ela tem as suas habilidades atendidas. Então eu utilizo este instrumento que eu considero o mais adequado e o que me dá um plano de ação, claro que sabendo interpretá-lo, né? Das habilidades que essa criança ela necessita, tá? Então a gente tem aí esses comportamentos sociais que estão relacionados, então, a comunicação, ao brincar e a imitação, tá? Bom, algumas respostas, né, sociais, elas são determinantes na existência ou na ausência dos comportamentos sociais e também a qualidade que esses comportamentos, eles são vistos nas crianças. Uma coisa que a gente tem, por exemplo, dentro da avaliação do VibMap, em muitos marcos, é analisar as iniciações sociais espontâneas da criança. E espontaneidade, como que você vai ensinar espontaneidade, né? Tem que ser espontâneo. Então, no início, nós fazemos toda uma sustentação de ensino de habilidades base-chave para que, posteriormente, a gente veja essa iniciação espontânea, ela brotar aqui pra gente, né? Mas isso é fruto de um trabalho sólido, que é aí posterior, né, ao ensino de habilidades básicas, né, das crianças. Então, a iniciação social espontânea, ela é muito importante, né? A atenção compartilhada, né, apontar objetos e fazer o contato visual, o contato visual sozinho. Então a gente brinca, né, que a atenção compartilhada ela é uma forma de contato visual mais avançada, né, onde a criança ela faz um contato visual, ela compartilha interesses com aquela pessoa, ela olha para o objeto de interesse, ela olha para a pessoa, ela compartilha interesses, ela quer mostrar, né? O contato visual com as pessoas é outra habilidade muito importante. Aceitar que os pares se aproximem da pessoa é outra habilidade muito importante. Então, a gente tem a iniciação espontânea, a atenção compartilhada, o contato visual com as pessoas e a aceitação de que os pares se aproximem como habilidades sociais determinantes, segundo aqui estes autores, né, na existência ou na ausência dos comportamentos sociais, bem como a qualidade dessas interações sociais. Então, a gente precisa sempre, quando a gente pensa em, o que eu quero ensinar, o que eu vou colocar como objetivo de ensino, porque às vezes você não realizou o VibMap, você não realizou uma avaliação detalhada, você precisa sempre pensar em comportamentos pré-requisitos, em dividir uma habilidade maior em pequenos pedaços, avaliar esses pequenos pedaços e ir checando se essa criança ela tem ou não esta habilidade para que você possa dar continuidade no ensino das habilidades, tá? Mas e aí? Quando que você vai começar a iniciar o ensino de habilidades sociais, né? Quando que você vai, de fato, então, começar a iniciar? Por isso que você precisa de uma habilidade um processo de avaliação muito detalhado e que te dê essa base de o que eu vou ensinar antes, o que eu vou ensinar depois, para que isso possa te ajudar, né? Você, muitas vezes, é aquilo que eu já falei lá no início da aula, o ensino muito precoce, sem habilidades sólidas, a criança não vai estar pronta para receber aquilo que você quer ensinar. Você vai estar literalmente passando o carro na frente dos bois
E também você não vai ter muitas vezes o sucesso que você desejava nesse ensino, porque muitas vezes não é o momento de você ensinar isso para essa criança. Então você precisa ter uma base, e essa base ela é uma base de linguagem, né, de habilidades de imitação, de habilidades mais básicas sociais, para que daí sim você possa ir para ensinar habilidades mais complexas que envolvam os pares de mesma idade, né? E utilizando as estratégias que a gente vai falar aqui. Quais então são as melhores estratégias para ensinar habilidade social segundo a literatura, tá? Então, eu faço esse adendo aí mais uma vez aqui na aula falando sobre isso.